Quero pedir à professora Deise para orarmos nesse momento, iniciando essa live. Senhor, nós estamos diante de Tua presença nesse momento. Nós somos muito gratos por tudo que tens feito, mas a nossa gratidão também já por tudo que irás fazer. No novo ano que se inicia, nós estamos caminhando para 107 anos e esta casa tem sido dirigida por Ti e nós queremos que a Tua mão nos conduza e que nós tenhamos mais um capítulo da história do Seminário de Educação Cristã a ser escrito durante o ano de 2025. E essa história, ela vai continuadamente abençoando vidas e mais vidas. Traz para o Seminário de Educação Cristã vocacionados para serem aqui preparados durante o ano de 2024. Fica conosco, Senhor. Te agradecemos pelo passado, pelo presente e pelo futuro. Amém, amém. Amém. E nós já queremos iniciar ouvindo um pouco da história do SEC e da sua missão. O tema da live é olhando para o futuro, mas é impossível olhar para o futuro sem enxergar o passado, a história. E é disso que nós vamos tratar nessa noite, a história e missão do Seminário de Educação Cristã, de olho no futuro, avançando. E para isso eu gostaria que a professora Deise já iniciasse contando um pouco da história do SEC e sua missão para os nossos irmãos, amigos, ex-alunos que estão nos acompanhando em diversos lugares do Brasil. Todos são bem-vindos a esta live. E eu gosto de pensar que história, ele tem, no fundo, algo que o sentimento se envolve. Toda vez que a gente vai ler a história de alguém ou de uma instituição, traz recordações agradáveis. E aquelas que não foram tão boas, elas passam, porque as lembranças positivas, elas podem nos trazer uma renovação de espírito. Quando eu penso há 106 anos atrás, eu fico pensando que o nosso Deus é o Deus das coisas assim improváveis. Como é que a história do SEC começou? É linda essa história, porque Deus vai trabalhar na vida de um amazonense, uma jovem que estava lá em Manaus, já bem estruturada a sua vida, porque ela tinha terminado o seu curso de magistério. Ela estava trabalhando numa escola do governo, ela tinha uma igreja, ela tinha uma família, ela tinha amigos, ela tinha a sua vida já estruturada. É exatamente essa jovem que Deus estava usando no Ministério Infantil da Primeira Igreja Batista em Manaus, que Deus pinça e diz: é você que vai preparar uma bagagem e vai viajar até Recife. E Deus diz: você quer se preparar para ensinar Bíblia? É um estudo teológico. Para a mulher, não era tão comum naquela época, mas Deus disse: vá. Mas para onde, se não havia uma escola para mulheres? E aquilo mexeu com a família, mexeu com a igreja. Até o pastor disse assim: jovem, o que você vai fazer? Lá no Recife não tem escola de preparo de vocacionados de mulher. Eu sei que tem para homens e não vai ser possível você estudar. Ela disse: pastor, o Deus que me chamou,
Ele vai me dar a oportunidade de me preparar. A família ficou, mas filha, você vai deixar um emprego que você conquistou e é um emprego público para ir aventurar em Recife? Ela disse isso mesmo, porque Deus não vai me desamparar. Ele é o Deus das coisas impossíveis e Ele faz infinitamente mais do que a gente pensa. Não é, professora Solange e amigos que estão, irmãos em Cristo, que estão conosco nessa live, que Deus trouxe Josefa da Silva para Recife, e ela vai chegar num colégio batista, o colégio, hoje Colégio Americano Batista, e ao se apresentar, ela leva outro não. Jovem, aqui não tem lugar para mulher. Aqui é um curso para teologia dedicado ao sexo masculino. Mas ela disse, meu Deus, mandou. Eu vim lá de Manaus e não vou voltar. É aqui que eu vou ficar. E depois de uma insistência, eu acho que o missionário já estava cansado de ouvir Josefa dizer, daqui eu não saio. E há uma canção que diz, daqui eu não saio, daqui ninguém me tira. Eu acho que era isso que Josefa da Silva dizia. E nesse momento, depois de tanto tempo de conversa, a sua esposa disse, eu vou ver o que essa moça insiste em conversar. E quando ela soube, a nossa missionária disse, deixa comigo. Eu vou conversar com ela. E talvez a gente resolva esse problema dessa moça que se apresenta como vocacionada. De um problema nasceu uma solução. E de uma solução nasceu uma bênção, a Casa Formosa. Uma aluna vinda de Manaus dá possibilidade a que em breve mais 3 jovens se apresentem. Agora já tinha uma turma. Não era tão grande também a turma masculina, e uma turma com 4 foi formada. E assim começou a linda história da Casa Formosa, fundada no momento em que parecia impossível, mas o Deus do impossível, ele agiu e ele continua agindo até hoje. É isso que me impressiona, professora Solange, é saber que Deus chama os improváveis e ele lapida, e ele trabalha, e há pessoas que ficam orando, sustentando, há pessoas que sustentam com as suas ofertas, e a história do SEC veio, então, a possibilitar o surgimento de uma oferta especial, a oferta que é chamada Dia de Educação Cristã Missionária, que é a oferta de educação no mês de junho. E essa oferta possibilitou não somente para alunos no SEC, vindo de todo o Brasil, porque era de norte a sul, só existia essa escola, para depois surgir lá na colina da Tijuca, o CIEM. Mas nós somos o início de uma história que transformou a visão do povo batista brasileiro. Mulher também estuda Bíblia, mulher também conhece teologia, mulher também pode estudar grego e hebraico, mulher também pode servir ao Senhor em qualquer área. E assim, hoje, nós não somos mais uma escola só para mulheres. Nós também temos vários homens que passaram por esta casa e que estão passando também.
e na certeza de que outros virão, com o desejo de se prepararem em educação cristã missionária, em serviço ministério social cristão, em administração, ministério infantil, em música e em missões. Porque o nosso objetivo é que qualquer curso de formação dessa casa tenha uma visão missionária bem forte, porque o espírito missionário tem envolvido o povo brasileiro em abrir os olhos e ver o que está perto e aquilo que está além-mar. E esta casa tem possibilitado essa visão. Amém, glória a Deus. Percebem, minha gente? Nasceu no coração de Deus, tocando o coração de uma mulher amazonense, para vir ao Recife, Pernambuco, estudar para melhor servir ao Senhor. Glória a Deus. Eu fico emocionada em ouvir histórias como essa. Realmente é um Deus do improvável. Ela não veio conhecer algo que já existia. Não existia nada. Pela fé, ela entendeu que precisava se preparar. Eu estou aqui no chat com Julielino Barbosa de Silva. Júlia, você foi ex-aluna do SEC? Também temos a Maria Monserrat. Que história linda, parabéns, SEC, ela dizendo. Verdade, Maria, essa história é espetacular. É a história de vidas que se prepararam para servir ao Senhor com excelência. Essa casa tem uma missão. 106 anos, ela tem uma missão. Qual a missão dela, professora Deise? A missão é de preparar pessoas que dizem assim: Senhor, eis aqui a minha vida. Não importa o que eu tenho, importa é que o que eu tenho, o Senhor transforma. E o Senhor multiplica. E o Senhor dá um renovo espiritual de tal forma que você confia que o amanhã virá. E ele virá com o Senhor à frente. E o sustento você terá. Porque no momento em que você diz, Senhor, eis-me aqui, e você se entrega sem reserva ao Senhor, ele age. Ele já agiu na vida de muitas mulheres e de muitos homens nessa casa, que pensaram um dia que era impossível arrumar a mala e chegar aqui. Mas Deus abriu todo o caminho e a rota estava pronta, porque o Deus, ele prevê todas as coisas e ele sabe o tempo para você ter um preparo específico. E nesta casa você pode ter. Amém. Olha, a Júlia Lino, ela disse que foi aluna da turma de 1979. Ela fez o curso de música. Coisa boa, né? Quantas pessoas saíram dessa casa capacitadas na área de música, na área de missões. Tantos missionários estão no campo, fruto dessa casa. Essa é a missão do Seminário de Educação Cristã, queridos. A nossa divisa está lá, em Salmo 144, versículos 12, que diz: para que os nossos filhos sejam em sua mocidade como plantas viçosas, nossas filhas como pedras angulares, lavradas como coluna de palácio. É isso que nós queremos, que os filhos e filhas do Senhor Jesus, os escolhidos por Ele, os vocacionados, se preparem, sejam firmes e possam dar muito fruto para a glória de Deus e expandir o reino de Deus em todo o mundo. São 106 anos formando vocacionados, ano após ano, sem interrupção. O ano passado, nós formamos 20 alunos. Olha que coisa presencial. Boa. Presencial. Fora os alunos EAD. EAD. Foi um grupo muito grande. Foram cerca de 67 alunos que nós formamos o ano passado em todo o Brasil. Mas aí nós começamos a caminhar, né? Deus vai mostrando outras portas, outros caminhos, outros projetos,
para que a gente possa avançar. Nós estamos aqui refletindo sobre a história do SEC, que surgiu em 1917, 1916, né? No coração de Josefa da Silva. E olha quanto tempo atrás, minha gente. Josefa da Silva, eu estava lendo a história dela, 5 dias num barco. Viajando para chegar aqui. Veio gente do Brasil todo, depois que essa casa foi estabelecida. Bahia, muitas mulheres, não é, professora? Piauí, Bahia, quando acontecia a abertura formal, levantavam-se, metade dos alunos eram Bahia, Piauí, o Nordeste todo, o Norte, e vinha do Sul também, porque não havia ainda nem o CIEM. Então, Sudeste e Sul era aqui. Mas eu me lembro também que aqui as nações se encontravam. Sim, olha, preste atenção as nações nessa parte da história. Não era só brasileiras, não. República Dominicana, Bolívia, Paraguai, Chile, Uruguai, Albânia, Ucrânia, Moçambique, da África. Então a gente tinha... Aqui era a casa que acolhia e que recebia. Não importava a nação, não importava a cultura ou a língua. Elas aprendiam tão depressa. Eu me lembro que Natasha, missionária hoje na Ucrânia, ela chegou aqui e não falava uma palavra em português. E com pouco tempo ela estava falando o português. A gente não aprendeu a língua ucraniana, não, mas ela aprendeu e se tornou uma aluna brilhante da Albânia. E agora a gente está com a perspectiva da chegada de outra da Albânia aqui. Sim. Temos de Moçambique agora, aluna presencial. Então é isso. Deus faz infinitamente mais. Exatamente. Não importa onde você esteja. Exatamente. Estou aqui com a Adriana Barbosa, estou aqui conversando com vocês e acompanhando o chat para ouvir experiências e compartilhar aqui também. Esse é o momento de compartilhar sua experiência com essa casa, que é conhecida como a Casa Formosa. A Adriana Barbosa, ela diz, sou seminarista, como eu aprendo todos os dias. Glória a Deus. Se você é aluna de algum polo, coloca aí o nome do polo, o nome do estado, para a gente saber com quem a gente está falando, né? Para a gente compartilhar aqui a sua história. É verdade. Olha, eu sou ex-aluna dessa casa, né? Sou de Pernambuco, sou de Recife. Mas Deus fez com que essa casa avançasse no Brasil e além Brasil. Depois, antes mesmo da pandemia, quando nós assumimos essa casa, que esse é o projeto SEC perto de você, Deus colocou em nosso coração que a tecnologia estava a nosso favor. A internet. E a gente precisava usar essa ferramenta para alcançar os vocacionados que estão em todo o mundo. E nós começamos, eu lembro que quando o SEC fez 100 anos, em 1916, 100 anos, Deus mandou aqui o pastor Adolfo Ramos, um grande amador da educação cristã. Estudou no seminário teológico, fez alguns cursos na área de criança também aqui nessa casa. Era apaixonado por fantoche. E ele disse, professor, vamos levar um polo lá para o Amazonas? Gente, quando eu estive no Amazonas, eu confesso a vocês que o meu coração ficou muito emocionado. Eu fiquei muito emocionada, porque foi daquela terra que surgiu a primeira aluna do SEC. E agora o SEC estava voltando àquela terra. Olha, fazendo o caminho inverso. Foi um dos primeiros polos, Amazonas, Amapá. E depois nós começamos uma trilha, um caminho por vários estados do Brasil. E hoje nós temos 28 polos implantados no Brasil. Glória a Deus. E estamos aí sonhando esse ano com Tocantins e Acre a gente já tem. Não, Acre a gente não tem. A gente tem Acre. Olha, tantos polos que a gente esquece. Falta Tocantins, Espírito Santo, que a gente já está namorando, já estamos conversando. Falta o Paraná, né? Goiás, que tem um seminário lá muito forte. A gente não quer competir, a gente quer cooperar, a gente quer avançar para que os vocacionados sejam preparados. Nós temos 28 polos implantados
no Brasil e Deus nos fez sair do Brasil. Além fronteiras. Improvável. É improvável. Quando que eu pensaria que eu estaria nos Estados Unidos, na Europa, lá em Portugal, e na África, em Moçambique? Gente, Deus disse que os vocacionais estavam sentados nos bancos das igrejas e a igreja do Senhor Jesus está espalhada pelo mundo. Hoje nós temos alunos na África que fazem o curso de educação cristã através da modalidade EAD na plataforma e temos uma turma online que faz todas as terças e quintas através do Teams, que é nosso aplicativo, aula com o professor na sala de aula virtual. Temos alunos de Portugal, temos alunos dos Estados Unidos, lá na Flórida. Deus é tremendo, é Deus o improvável mesmo. Nós estamos avançando porque o tempo urge. Essa live ela tem o objetivo justamente de fazer você entender que esta casa e o CIEM também estão vivas, continuam formando vocacionados, porque às vezes eu escuto alguém dizer assim: ah, o SEC fechou, o CIEM fechou. Se enganam. A Casa Formosa e o Centro Integrado de Educação e Missões continuam vivos, ativos, formando vocacionados. Foram casas estabelecidas por Deus e nós estamos olhando para o futuro, porque Jesus Cristo veio buscar a sua igreja e a gente precisa cumprir a nossa parte, que é fazer discípulo de todas as nações, avançando em todo o mundo, formando vocacionados para que eles possam expandir o reino de Deus. A Adriana Barbosa está dizendo que é do Polo de Niterói, que bom, lá de Rose, olha, lá do Seminário de Niterói. Nós temos uma parceria aí. Seja bem-vinda, Adriana Barbosa, Júlia Lino, Maria Monserrate. Divulga aí a nossa live, vai ficar gravada. Nós queremos que o Brasil, e além do Brasil, outros países conheçam essa história, orem por essa casa, enviem os seus vocacionados, porque o vocacionário está no banco das igrejas. Eu quero deixar uma mensagem para você, pastor da igreja, liderança da igreja. Professora Deise, qual a mensagem que a gente tem para deixar para esses líderes da igreja? Pastores e líderes, obreiros das nossas igrejas, missionários que estão espalhados em várias partes do Brasil. E, aliás, uma grande parte dos missionários do sexo feminino foram formados pelo SEC e pelo CIEM. E nós continuamos essa trajetória. Eu quero dizer que coloque no seu ministério um tempo dedicado a orar e a descobrir os vocacionados. Sente com esses jovens que chegam na época da decisão de profissão e que muitas vezes eles sentem um chamado de Deus, mas têm receio. E se você não se dedicar acompanhando, orando com eles, ajudando a família, porque pode ser que a profissão que ele está almejando não vai trazer para ele a felicidade completa e ele não vai se realizar. E ajude a ele a compreender. E se ele já tem um curso universitário e Deus o chama, ajude a ele compreender que a sua profissão, mais uma formação missionária, mais uma formação de educação cristã, ou musical, tantos jovens com talento, eles estarão colocando nas mãos do Senhor aquilo que eles têm e aquela possibilidade de servir ao Senhor de uma forma muito mais eficaz. E ele vai realizar-se e fazer tantas outras pessoas felizes, porque ele está no centro da vontade de Deus. Dedique tempo no seu ministério para conversar, dialogar, acompanhar e abrir a visão vocacional da sua própria igreja no investimento em vidas que um dia o Senhor disse:
Eu quero você tal qual você está. Eu quero usar a sua vida. Ele vai usar e vai transformar. E completando a palavra da professora Deise, eu quero dizer para você, pastor, líder de igreja, que essa casa recebe alunos encaminhados pela igreja. A igreja identifica o vocacionado no seio da igreja, a pessoa que já está atuando lá no campo, na sua igreja, seja no âmbito interno da igreja, como no campo missionário. Então, pastor, a igreja identifica e a igreja envia esse vocacionado para estudar na Casa Formosa, para se preparar na área de música, ministério com crianças, missões ou educação cristã. Como a professora Deise disse, com habitação em missões, Ministério Social Cristão, administração didática ou Ministério Infantil. Essa casa prepara o vocacionado que está atuando na igreja com boa vontade, com interesse, mas ele desconhece as ferramentas apropriadas para desenvolver o ministério com excelência. Então a igreja precisa entender a sua responsabilidade em preparar esse vocacionado. E vocês têm as duas casas de formação, SEC e CIEM. O nosso site é o sec.org.br, o do CIEM, ciem.org.br. Você, vocacionado, tem um chamado. Nós preparamos você. E hoje, presencialmente e também através da modalidade EAD, numa plataforma de ensino, onde você faz o seu tempo, no seu horário, no conforto da sua casa, você estuda e com certeza se prepara para servir melhor ao Senhor. Nós queremos que você entenda que essa casa, ela tem a missão de preparar vocacionados. Ela existe para isso, preparar vocacionados e contribuir com as igrejas na expansão do seu reino, através de vidas preparadas para o exercício do ministério. Esse é o desejo do nosso coração e por isso que nós estamos aqui, para que você conheça um pouco mais dessa história e sinta no seu coração o desejo ardente que está aí, porque o Espírito Santo fala no seu coração. Ele diz que você tem um dom, que você tem um ministério, tem uma vocação. Então você precisa dizer sim, eis-me aqui. E vim se preparar para exercer o seu ministério com excelência, para então expandir o reino de Deus. Glórias nós damos ao nome do Senhor. Edna Bernardo está aqui, continuem, Deus seja louvado. Edna Bernardo formou o ano passado. Está aqui conosco. Cláudia Santos também está aqui conosco. Coisa boa está aqui. Se você tem alguma pergunta para fazer, pode fazer, que nós já estamos chegando no final da nossa live. Vou passar para a professora Deise para ela fazer as considerações finais, porque nós falamos da história do SEC, como começou, né? Essas duas casas pertencem à União Feminina Missionária Baixo do Brasil, são casas das mulheres. Glória a Deus! Pertencem a mulheres. A Convenção Batista entendeu que as mulheres, Convenção Batista Brasileira, as mulheres podiam dirigir essas casas, então passou a gestão das casas para as mulheres do Brasil. E desde então nós temos feito esse trabalho com muita excelência. Nós falamos do início, dissemos que a casa é da União Feminina, falamos da missão dessa casa e falamos da nossa intenção de preparar você, seja na modalidade presencial, porque nós temos hospedagem. Você que mora em qualquer lugar do Brasil ou fora do Brasil, se quiser vir morar no SEC estudar, vem, nós temos lugar para você aqui. E falamos também do projeto da educação à distância, porque aí você pode estudar onde você estiver. Não há mais desculpa. O valor, até o valor de um curso EAD, ele é muito mais acessível a muita gente. Então, fale com o seu pastor, fale com a sua igreja, diga do desejo que você tem de se preparar. Não tenha medo. Vários estados do Brasil, nós temos polos do SEC, que é o Porto Seguro. Para que funciona um polo? Porque nós entendemos que se preparar para servir melhor ao Senhor é uma batalha espiritual. Aparece N pessoas para dizer por que você está fazendo isso, você poderia estar estudando para fazer uma profissão, não que estudar para uma profissão não seja importante, não é isso que nós estamos dizendo, mas nós estamos falando de chamado, de vocação, é tão ou mais importante, porque é para isso que nós fomos chamados, é para isso que Deus nos resgatou, para cumprir uma missão, nós temos um propósito. Então você tem um chamado, você tem as casas que podem preparar você presencialmente ou através da modalidade EAD.
Cada estado, vários estados do Brasil tem um polo do SEC. Se no seu estado ainda não tem e você deseja que nós cheguemos até o seu estado, conversa com o teu pastor. Nós fazemos parceria, firmamos parceria. Parceria não, são alianças estratégicas, né? Como diz o pastor Sócrates. Alianças estratégicas com a Igreja Batista, com convenção, com seminários ou ainda com a União Feminina Missionária Local. São 4 portas que nós temos de entrada para o Estado, para estar com vocês, oferecendo os nossos cursos através da modalidade EAD. Mas se não tem polo, você pode estudar diretamente com o SEC, que nós temos o polo matriz, polo SEC. São vários alunos de vários estados do Brasil que querem estudar diretamente com o SEC e no seu estado não tem um polo. Então, eles vêm para estudar EAD aqui. O polo é o ponto seguro, porque o aluno, mesmo sendo aluno do polo, ele é aluno do Seminário de Educação Cristã. No polo, ele tem um encontro semanal, ou um encontro a cada dia, a cada semana, cada quinzena, dependendo da realidade, né? Porque nós temos lugares assim do Amazonas que não é possível. Distância, exatamente. Então, o polo, dependendo da sua realidade, ele vai determinar a sua metodologia. Mas tem um encontro ou 2 encontros mensais com os seus alunos e o seu coordenador, porque nós temos um servo do Senhor que assume como coordenador desse polo voluntariamente e ele vai acompanhar, sendo orientado por nossa coordenadora, a professora Kelly, ele vai fazer mentoria e orientação ministerial. Ele estuda junto com o aluno o livro Mentores Segundo o Coração de Deus, Temperamento Transformado, Minha Igreja, Minha Equipe, e também auxilia no estágio desse aluno junto à igreja. Porque no curso ele tem a teoria, na igreja ele tem a prática. E ele faz planejamento, ele faz relatórios. Gente, é maravilhoso. São 3 anos o curso de Educação Cristã, com habilitação já. E você vai estar apto para exercer esse ministério com excelência. Não perca mais tempo. Venha se preparar nesta casa. SEC se encham de portas abertas, presencialmente ou através da modalidade EAD. Nós estamos olhando para o futuro, querendo avançar no Brasil, em cada estado do Brasil e no mundo. Nós estamos agora de olho no futuro, nas diversas línguas. Nós estamos com o curso de Educação Cristã em espanhol. Vai ser lançado agora em março. Modular. E estamos também com o CIE, curso de missões em espanhol. Já está lançado, está na plataforma. Se você que nos ouve, acompanha essa live, fala aí em espanhol, vem estudar conosco. Educação Cristã com as habilitações ou missões. Você pode fazer nesta casa um curso para expandir aí no mundo hispânico e servir ao Senhor, ganhar vidas para o Senhor Jesus e expandir o seu reino. Professora Deise, estamos chegando no final da nossa live. O tempo corre, não é? É tão rápido. E eu gostaria, professora Solange, de lembrar, se você já tem uma graduação, mas Deus está dizendo, eu quero você mais envolvido no reino de Deus, procure o SEC, procure o CIEM, porque você, com o seu currículo, você será abençoado com a formação específica e você vai, então, ajudar a sua igreja ou em outro campo de atividade com muito mais eficiência, porque você vai unir o seu preparo acadêmico fora de uma casa de preparação de vocacionados com aquilo que estamos oferecendo. Eu gosto de lembrar também que os professores desta casa são pessoas chamadas para esse exercício. Os que estão trabalhando nas nossas instituições, eles não são apenas um profissional de determinada área, mas eles também responderam a um chamado, dizendo, aquilo que eu recebi, eu quero compartilhar, acrescido da graça, do amor e da misericórdia de Deus. E por isso estamos juntos em uma instituição, compartilhando também as experiências vividas
na vida cristã, associado à disciplina de caráter científico ou religioso. Mas nós estamos juntos, preocupados em preparar vidas para o mundo de hoje. Vidas que possam transformar outras vidas. E assim, Deus vai dizer para cada um que está entregando a sua vida ao Senhor: confie, caminhe nessa jornada, e o mais eu farei. Amém, amém, glória a Deus. Então é isso, nós somos o Seminário de Educação Cristã e estamos aqui para receber você para o preparo ministerial. Entre em contato conosco, nós temos um WhatsApp, nosso telefone é 81-3423-3396, ou acesse nosso site sec.org.br ou o SEC do CIEM, ciem.org.br, e venha se preparar conosco. Você tem um chamado, nós preparamos você. Boa noite, muito obrigada a todas que estão aqui no chat, que estiveram conosco nessa tarde. Essa live ficará gravada para você ouvir e compartilhar e dizer: olha, gente, nós temos a Casa Formosa que está recebendo presencialmente ou através da modalidade EAD. Professora Deise, eu quero agradecer a sua participação. Deus continue abençoando, que nós possamos avançar cada vez mais para a glória de Deus. Conte conosco e conte com a União Feminina do Estado de Pernambuco. Nós estamos juntos. Amém, é verdade. Eu quero dizer para vocês que a União Feminina está junto sempre. É uma das maiores ofertas de educação cristã missionária levantada por esse campo, Pernambuco. Glória a Deus, louvado seja Deus. Vamos começar 2024 já pensando aí nessa oferta de 107 anos do SEC, de educação cristã missionária. Eu tenho certeza que a União Feminina vai estar junto. Amém. Amém? Amém. Podemos ouvir para encerrar a música, Daniel? A música do SEC. A gente encerra então com a canção do SEC para vocês. Cantem conosco. Alegria no labor. Sente o coração que a Deus ouvir. Olha, seja no lugar que for, há prazer sempre em servir. Glória a Deus. Amém.